o nosso ambiente nos molda. E tem gente que não acredita nisso. Se você é desses, fica aqui porque eu vou te explicar. Hoje, as suas crenças limitantes provavelmente começaram lá atrás, quando você ainda era muito criança. De 0 a 7 anos, a gente tem as ondas cerebrais muito lentas, né? E quando nós temos as ondas, Joe Dispenza fala que são as ondas θ. Quando as nossas ondas são mais lentas, a gente fica mais suscetível ao inconsciente. É como se a gente tivesse um caminho mais aberto. Tanto que muitos exercícios que eu até indico aqui para vocês, a indicação é fazer um pouquinho antes de dormir ou quando a gente está acordando, porque por estar nesse momento com as ondas cerebrais ali um pouquinho mais lentas, né, meio grogzinho de sono, é mais fácil da gente conseguir acessar o nosso inconsciente. Então, por exemplo, eu faço meditação, eu faço áudio de reprogramação e como se fosse uma auto-hipnose. E geralmente esses exercícios eu gosto de fazer mais aí um pouquinho antes de dormir ou assim que eu acordo. Por que eu estou falando do ambiente? Porque nessa idade a gente não consegue escolher muito onde a gente está. E a gente vai absorvendo tudo que as pessoas estão falando sobre amor, sobre dinheiro. Eu tinha uma crença eu ainda trabalho em cima disso, bem limitante em relação a dinheiro, que eu era aquela pessoa que eu não conseguia ficar com o dinheiro. Eu sempre consegui ganhar dinheiro. Eu vim de uma família simples, né? Mas quando eu falo isso de sempre conseguir ganhar dinheiro, é que eu sempre dei meus pulos, eu sempre trabalhei e eu sempre conseguia manifestar aquilo que eu queria. Então, eu desejava alguma coisa, podia demorar um pouquinho ali, mas eu conseguia. E sempre trabalhei, nunca fiquei sem trabalhar. Só que, assim, gente, meu salário vinha num dia e no outro já não tinha nada. Eu nunca conseguia manter o dinheiro comigo. Quando eu comecei a estudar, né, todo esse assunto, eu comecei a perceber que isso era de uma crença que vinha do meu pai. O meu pai é assim. Enfim, tem muitas coisas envolvidas, mas eu percebi que isso era um padrão ali que eu repetia. Eu comecei a trabalhar em cima disso e tenho vencido, e todo esse trabalho, gente, é constante. Mas voltando ao assunto do ambiente, percebe que eu repeti um padrão que eu via ali acontecendo? O meu marido, por exemplo, ele é muito disciplinado, principalmente com academia e alimentação. Eu sempre fui com alimentação, eu já fui bem rata de academia. Hoje em dia eu treino em casa, faço pilates e faço spinning. Mas ele é muito disciplinado. E eu me tornei uma pessoa disciplinada de tanto o observar, porque eu não era tão disciplinada com as coisas. E isso me ajudou muito, né? Eu brinco, né, gente? Relacionamento é pra isso, é pra um ajudar o outro mesmo. E ele começou a ser disciplinado com as coisas espirituais, que eu já era muito disciplinada com isso. Então, a gente tá num ambiente saudável, onde os dois possuem hábitos saudáveis e um acaba sendo influenciado pelo outro. Porém, se fosse com alguma coisa também que não fosse saudável, isso poderia acontecer. Eu já passei aqui o meu relato com burnout e, óbvio, né, eu já falei pra vocês que foi o fato de eu ter sido permissiva com algumas coisas que aconteceram comigo e me levaram para aquele estado de esgotamento. Porém, o ambiente ali também não era um ambiente propício para o que eu queria. Eu também acredito um pouco nisso, né? Eu estava num ambiente que era muito oposto do que eu queria para minha vida. Inclusive, fazer esse trabalho mental de, cara, onde eu tô vai me levar para onde eu quero ir, me ajudou na decisão de pedir demissão. As pessoas falam, se você anda com 5 empresários,
você vai ser o próximo. Se você anda com 5 pessoas que têm uma alimentação péssima, estão acima do peso, você também será o próximo. E isso é verdade. Por quê? Porque você vai estar ali com a maior parte do seu tempo com pessoas que têm aqueles hábitos, e aquilo ali vai começar a ser rotineiro para você, vai começar a ser normal, você vai normalizar aquilo. Quando você anda com 5 empresários, você vai começar a ter ideias, porque os caras só vão falar disso, eles só vão falar de como fazer mais dinheiro. E você vai aprender, você vai estar ali, você vai estar observando aquilo ali, vai te impactar. Eu vou trazer aqui qualquer dia vídeos falando sobre o poder da fala, né? Que eu acho uma das ferramentas mais sensacionais, assim, e que a Bíblia traz isso já no primeiro livro, né? Lá em Gênesis, né? Deus criou tudo pela fala, então a fala tem muito poder. E já saiu estudos de que os nossos genes, né? O nosso corpo, ele responde à nossa fala. A nossa fala, ela tem impacto. Então, aquilo que você ouve, o tipo de música que você ouve de forma rotineira, o ambiente que você tá, os assuntos que ali ficam falando o tempo inteiro, né? Então, as pessoas que você mais convive, como que elas são? Elas falam do quê? Já vi grandes empresários dando relatos de que uma das coisas que eles tiveram que abrir mão foi do ambiente deles. Muitas vezes, esse ambiente era da própria família. Porque em determinados ambientes você não vai crescer. Então, prestar atenção exatamente aonde a gente está é muito importante. Quando você está com seus amigos, como você fala, como você se porta. Porque eu tenho hoje pessoas que não concordam muito com a minha visão de vida, que não concordam muito, não concordam não no sentido de debater comigo, mas eu percebo ali que os assuntos são diferentes, que o caminhar, né, da vida é diferente. Eles desejam coisas diferentes de mim, então eles vão agir, vão ter comportamentos diferentes de mim. Eu não me afastei 100%. De vez em quando eu tô ali, a gente conversa e tudo mais, mas não é o ambiente que eu fico a maior parte do meu tempo. Não são as pessoas que eu converso a maior parte do meu tempo. Porque eu sei que os assuntos, eles não me agregam tanto no momento que eu tô. Eu sou uma pessoa, gente, eu aprendo com tudo, tá? Eu aprendo com vídeo no YouTube, eu aprendo lendo um livro, eu aprendo... Gente, quando eu fazia projeto social com o morador de rua, vocês não têm noção do quanto que eu aprendi. Então eu aprendo com todo mundo. Entendam isso. Mas eu estou falando do ambiente que você permanece por muito tempo. O tipo de conversa que você tem o tempo inteiro. A gente precisa se policiar nisso. Uma vez o meu marido chegou em casa falando de um comentário que estavam fazendo no trabalho dele e ele participou. Eu falei, olha, você participou. Ele não percebeu. Por quê? Porque quando a gente está num ambiente com amigos, com pessoas que a gente tem certa intimidade, nós ficamos mais relaxados, né? Entende? Que a gente sai um pouco daquela atenção que a gente tem o tempo inteiro. E aí a gente o assunto vai indo e você vai falando. Isso tudo impacta a gente, principalmente quando estamos em um momento como eu tô agora. Eu tô num momento onde hoje a gente tem um foco muito grande em comprar a nossa casa, né? Enfim, mudar de cidade. Então a gente tem colocado a nossa energia nisso, né? Em produzir mais, em estar fazendo mais dinheiro para que a gente consiga realizar, alcançar o nosso objetivo. E nesse momento eu tenho sentido naturalmente uma vontade de ficar mais sozinha, de estar comigo mesma, né, de aplicar a solitude, ainda vou fazer um vídeo sobre isso, que foi algo que me ajudou lá atrás, quando eu realizei todos os meus sonhos que eu queria. Então, naturalmente você sente, quando você já está nesse processo de
de crescimento, de desenvolvimento pessoal, naturalmente você vai sentir vontade de você ficar mais quietinha no seu canto, mais com você, com seu marido, né? Se você for casada. Então, o meu momento de solitude, antes de eu realizar tudo que eu queria, eu morava sozinha. Então, eu estava sozinha, não conhecia ainda o meu marido. E foi, assim, maravilhoso, gente. Eu não sentia vontade de estar com pessoas, eu não tinha vontade, porque eu estava focada. Eu tinha um objetivo muito claro e eu estava focada naquilo. Então, naturalmente, eu sentia vontade de consumir aquele conteúdo e estar ali o tempo todo comigo, me alimentando daquilo que iria me levar até meu objetivo. Não tô falando para você sair aí dos grupos e parar de falar com todo mundo, não. Mas é você ter essa consciência de que aonde você tá, os assuntos que você fala, as músicas que vocês estão ouvindo, os lugares que vocês estão frequentando, a galera com quem você tá ali a maior parte do tempo, isso impacta sim, principalmente na sua identidade. Como eu falei, as nossas crenças, elas começaram lá atrás, porque o ambiente que a gente estava, o que as pessoas falavam pra gente, o que as pessoas falavam de amor, de dinheiro, aquilo tudo entrava com uma facilidade no nosso inconsciente e a vida foi desenrolando e a gente foi validando aquilo ali e virou uma verdade absoluta. Então hoje, se você principalmente está nesse processo de desenvolvimento, está querendo reprogramar algumas coisas na sua mente, você ter consciência sobre isso é muito importante. Porque são nesses momentos que você vai conseguir se posicionar. Eu falei sobre posicionamento no vídeo do burnout. Como a falta de posicionamento que eu tive, a falta de colocar, impor limites, me levou para um estado mental de esgotamento. Então hoje, se eu precisar colocar limite em qualquer pessoa, eu vou colocar. E a gente consegue fazer isso de uma maneira super educada, não é você ser, doidão e sair por aí dando louco, não. É você realmente entender que você está se desenvolvendo e que você está se tornando uma outra pessoa para que você consiga sustentar aquela realidade, aquele objetivo que você quer alcançar. Então, para isso, você precisa estar a maior parte do tempo se alimentando de coisas que vão te levar para lá. Então, ter essa consciência vai fazer você se perguntar: poxa, aqui onde eu tô, essa conversa que eu tô tendo, de fato tá agregando? Eu tô aprendendo alguma coisa? Isso aqui vai me levar para algum lugar? Não. É conversa fiada, conversa de balada o tempo todo, de bebida, de mulher, de pegação. Cara, isso não vai te levar para lugar nenhum. Então, se posicione, se retire quando tiver que se retirar e entenda que o seu ambiente é importante. Então, fique rodeado, de pessoas que realmente estão no mesmo objetivo que você, ou aproveite a solitude, porque na solitude coisas incríveis acontecem.